Bom dia, esse é o Visão Libertária de 20 de junho de 2019. Vamos às notícias relevantes para o libertarianismo hoje. Notícia do Jornal de Brasília comentada por Peter Turguniev. Proibição de sacolas plásticas aguarda regulamentação. Vocês sabem que um dos grandes desafios dos parasitas políticos eleitos para o cargo de vereador parasita e deputado parasita estadual é o que fazer com o tempo. Eles ganham uma fortuna e no final das contas eles não têm nada para fazer. Pense num pessoal injustiçado, 260 mil por mês em verba de gabinete, e eles têm que inventar coisas para fazer nesse tempo com esse dinheiro porque não tem nada para fazer com isso. Nem a mais básica e simples atividade real para se fazer com esse povo. Mas o pior é que ao invés de fazer como as pessoas normais que, quando estão numa situação em que não tem nada para fazer, jogam paciência, truco, poker, Texas Hold'em, ou se forem mais autistas um pouquinho, Candy Crush ou Clash of Clans, enfim, coisas totalmente inócuas, o caráter sociopata desses parasitas estaduais e dos parasitas municipais não os deixam tomar essas decisões óbvias. Eles se acham melhores que as outras pessoas e se acham na obrigação de parir lições de moral do fundo dos seus cus. Os caras são uma cambada de idiotas patéticos sem qualquer qualidade que não seja um patamar tão baixo de ética que aceitam falar qualquer mentira para serem eleitos. E eles acham mesmo que podem escrever coisas aleatórias num guardanapo e as pessoas têm que obedecer a isso. E para eles, não basta criar uma lei qualquer para infernizar a vida do senhor bovino gadoso. Eles querem mais. Querem leis que infernizem a vida do bovino gadoso, mas que também façam ele gastar mais dinheiro e ainda prejudiquem o meio ambiente. É tipo um esporte para ele. Vamos ver quem consegue fazer a lei mais idiota, dizendo que é a favor do meio ambiente, mas que sacaneia mais o meio ambiente, inferniza a vida do cidadão e faz todo mundo gastar mais dinheiro. Nesse espírito de ladroagem, várias leis aleatórias totalmente sem sentido já foram criadas. Algum tempo atrás, criaram uma lei aqui no Rio de Janeiro, que depois foi copiada em outros lugares, obrigando os bares do Rio de Janeiro a dar copos plásticos para os clientes, aumentando em 30% a quantidade de lixo plástico jogada fora. Ah, sim, lógico, eles disseram que era uma lei contra canudos plásticos, porque encontraram meia dúzia de tartaruga morta com canudo. Pô, muito triste a tartaruguinha morrer desse jeito, eu concordo. Mas será que isso é estatisticamente relevante? Tem um monte de tartaruga que morre por um monte de motivos. É evidente que o canudo não é estatisticamente relevante, não vai fazer diferença. Mas para os parasitas isso não faz diferença, né? Não importa a conta, basta uma imagem impactante para esses parasitas vereadores se empolgarem. Pensem quantas multas vamos poder achacar donos de bares e restaurantes. Nossos capangas fiscais vão enriquecer extorquindo empresários que querem apenas atender o interesse dos clientes. Podemos dizer que era pelo meio ambiente e, ao mesmo tempo, vamos ferrar o meio ambiente ainda mais com os copos plásticos. Pronto, a febre de obrigação de copos plásticos se alastrou por prefeituras no mundo todo. E agora vão além, hein? Querem obrigar você a beber direto da garrafa ou da latinha para assegurar uma doença maneira em você, gerar muito mais lixo plástico com as embalagens de remédios que você vai ter que tomar para se curar do botulismo pego em garrafas e latas armazenadas em bares. Sim, vão chamar isso de proibição de copos plásticos, lógico, eles sempre dão um jeito. Mas a lei mais idiota de todas é a que quer infernizar a sua vida com a proibição de sacolinhas plásticas no supermercado. Sacolinhas plásticas são uma solução ótima para o cliente, tem uma boa resistência, muito melhor que sacolas de papel, não molham na chuva, são leves e práticas, muito melhor que sacolas reutilizáveis para carregar e ainda funcionam como saco de lixo depois, sendo plenamente reutilizáveis. No entanto, lógico, os parasitas entediados acham sempre uma ótima oportunidade para ganhar a aposta interna deles lá. Imagina o quanto a gente vai poder extorquir dos donos de supermercado. Nossos capangas fiscais vão fazer a festa. Podemos usar aquela imagem da tartaruguinha enforcada numa sacola de plástico para vender as ideias de que isso é bom para o ambiente, mesmo isso sendo muito pior para o ambiente. E assim vão surgindo no mundo todo, embaladas pelo tédio psicótico de parasitas públicos semicerebrados, leis contra sacolinhas plásticas. Várias cidades no mundo já proibiram sacolinha. Isso permitiu até que o Instituto Dinamarquês fizesse um estudo nessas cidades e descobriu-se que, como esperado, o fim da sacolinha aumenta o gasto com sacos plásticos de lixo.
E mesmo as sacolas retornáveis, que passaram a ser usadas no lugar das sacolinhas plásticas descartáveis, também impactam o meio ambiente. De fato, segundo esse estudo, num primeiro momento houve aumento do plástico total usado medido em quilos, posto que os sacos de lixo são mais grossos e as sacolas retornáveis muitas vezes acabam no lixo também. Segundo o estudo, você precisaria usar 20.000 vezes cada sacola retornável para ela ter um impacto ambiental menor que as sacolinhas descartáveis. Ou seja, se você for ao supermercado todos os dias, você precisa usar a mesma sacola retornável por pelo menos 54 anos, para que isso signifique uma diminuição no lixo total gerado por você e não um aumento. Se você não vai todos os dias ao supermercado, você vai ter que deixar essa única sacola retornável como herança para os seus filhos. Enfim, como quase todas essas iniciativas ambientais, elas estão muito mais calcadas no complexo de culpa do hipster médio, que por algum motivo tem vergonha da vida boa que leva e se acha culpado por coisas aleatórias. Claro, senhor hipster gadoso, você é culpado por ser socialista e burro, mas nada além disso. Os 80% do lixo nos oceanos é composto principalmente de material de pesca, linhas, sacolas, boias e outros artefatos usados por pescadores, principalmente por pescadores mais pobres. Se você, humano, quer fazer a sua parte, reuse as sacolinhas de supermercado como sacolas de lixo, garanta que nenhuma delas vai ser jogada no mar e tá tudo certo. A sacolinha que matou a tartaruga veio de um barco de pesca, não foi a sua. E você, parasita estadual ou municipal entediado, faça um favor para a ecologia. Se mate. Como adubo, você contribui muito mais. Notícia do Cointelegraph, comentada por Elias Araújo. Líder de blockchain do Facebook diz que informações da Libra serão compartilhadas com autoridades. Queremos nos afastar do Bitcoin. Já comentamos alguns dias atrás, na edição do dia 15 de junho, que o Facebook estava perto de lançar sua moeda digital e que ela era uma incógnita, então poderia ser algo bom para o libertarianismo ou não, porque apesar do nome criptomoeda, não necessariamente seria algo descentralizado. No dia 18, o Facebook finalmente anunciou sua criptomoeda com o nome Libra, e uma nova subsidiária, a Calibra, que ficará responsável por dar suporte às carteiras virtuais esperadas para 2020. A ambição da empresa é ter uma moeda global, lastreada em papeizinhos coloridos estatais para garantir a estabilidade à moeda. Ou seja, nossos piores temores se confirmaram, não será uma criptomoeda real, apenas algo parecido com uma, mas centralizado na mão do Facebook. Lógico, papeizinhos coloridos dentro de um futuro bem próximo, como sabemos, não servirão mais para absolutamente nada. As moedas estatais já tiveram algum valor no passado, quando tinham lastro em recursos escassos. Hoje seu principal lastro é a inteligência e honestidade de político. Sério, pensa bem, esse é o lastro do real, do dólar, do euro, de qualquer outro papelzinho colorido desse. O único lastro que tem é a honestidade do político. No dia que subir um político maluco como Maduro ou Chaves, o valor do papelzinho evapora de uma hora para outra. Desejo boa sorte para quem confia nisso. E a moeda do Facebook, sendo centralizada e controlada pelo Zuckerberg, também não é muito melhor, né? Ela vai ser lastreada na honestidade e inteligência do presidente do Facebook. O Facebook está interessado também em competir diretamente com os bancos e tornar esse tipo de serviço financeiro acessível para todos, principalmente para pessoas que hoje ainda não têm sequer uma conta em banco. Isso é uma coisa inspirada em dinheiro digital criado em alguns países africanos. Nesses países, iniciativas desse tipo tiveram uma aceitação muito boa, principalmente porque os papeizinhos coloridos desses países, bem, vocês sabem, não valem nem para limpar a bunda. Não vou entrar muito no assunto técnico da coisa. Tem o white paper da moeda, já explica tudo lá. Eu não sei se eu confio muito não, eu sempre prefiro esperar a moeda ser lançada. Mas para não deixar passar em branco, eu gostaria de ressaltar que não considero essa como uma criptomoeda real. Ela está mais para uma moeda digital apenas. Bom, como libertário, não confio nem um pouco em medidas centralizadoras, seja na mão de quem quer que estejam, principalmente quando se trata de uma empresa socialista, inclusive abertamente socialista, cuja ambição é tornar o mundo um comunistão. As criptomoedas como o Bitcoin vieram para devolver o poder para a mão do indivíduo. Sua intenção é justamente não ter um servidor central, é entregar de volta a liberdade que nos foi tirada pelos parasitas estatais. E sua segurança está na descentralização.
É justamente o fato de ser descentralizada que torna o Bitcoin o Bitcoin. Eu não sei vocês, mas eu não me sinto à vontade sabendo que todas as minhas informações e meus dados financeiros estão na mão da máfia estatal. Além disso, uma moeda globalizada de uma empresa com grande influência mundial, detendo todas as informações e dados financeiros de mais de 2 bilhões de pessoas no mundo e entregando eles de mão beijada aos parasitas estatais, pode trazer sérias ameaças à liberdade individual das pessoas. O Facebook é a empresa que vive chamando por mais intervenção da máfia estatal, por mais controle da máfia sobre a vida das pessoas, o que impede uma empresa como esta de ajudar a máfia a cumprir seus objetivos malignos e garantir mais controle ainda sobre as pessoas em troca do extermínio da concorrência e garantia de monopólio. O que mais me chamou a atenção mesmo é a forma como eles se referem ao Bitcoin. Queremos nos afastar do Bitcoin, praticamente dizendo queremos nos afastar do Bitcoin, essa moeda de criminosos. Pode ser apenas um simples comentário de concorrência, mas pode ser também que eles simplesmente ignoram o fato de que crimes estão aqui muito antes do Bitcoin existir. Crimes estes praticados com dinheiro estatal em espécie, que aliás é muito melhor do que Bitcoin para não deixar rastro. Para finalizar, preciso ressaltar um ponto de vista positivo. Se esse troço der certo e realmente acontecer uma adoção em massa, principalmente por parte dos mais pobres, que por consequência têm menos acesso à informação e por isso tendem a ter medo de usar criptomoedas ou moedas digitais, se isso acontecer será muito positivo, pois as pessoas perderão o medo de utilizar criptomoedas. Elas verão que não é um bicho de 7 cabeças e à medida que perceberem que existem outras criptomoedas além da Libra que garantem mais liberdade do indivíduo, pode ser um passo muito mais fácil. Elas vão perceber a fraude que é o dinheiro da máfia estatal e facilitará muito a adesão dessas pessoas a criptomoedas como o Bitcoin. Como sabemos, isso será inevitável. De um jeito ou de outro, isso acontecerá. E eu espero muito que isso aconteça logo. Bom, se a Libra, como iniciativa desse tipo, vai ser algo positivo ou negativo, apenas o tempo dirá. Mas já está circulando na internet uma cena da série Mr. Robot. Uma série sobre hacker, um tanto anarco-comunista demais para o meu gosto, mas ainda assim bem legal. E acertaram em cheio nessa cena. Se não, vejamos. É inconstitucional. Você não pode fazer a sua própria moeda. Isso é atribuição do governo federal. Nós simplesmente não podemos deixar você fazer grandes empréstimos em Libra, porque você não os faria em dólares. Jack. Olhe para mim. Eu não sou o problema aqui. O problema é que papelzinho colorido está acabando. Rápido. É como é o mundo agora. E o Bitcoin está se espalhando. E se o Bitcoin tomar conta de tudo, nós estaremos no inferno. Não é regulável, já atingiu seu volume máximo de transações e é parcialmente controlado por mineradores chineses. E agora queremos usar isso contra eles. Com Libra, nós controlamos a carteira e os servidores de mineração. Nós somos a autoridade. Eu vou garantir que você tenha visibilidade em cada carteira que será aberta, cada empréstimo, cada transação. O que significa que nós podemos começar a criar novos ativos. Significa que podemos começar a refazer o sistema bancário sem você ter que ficar injetando mais e mais recursos. O presidente vai rir na minha cara, mas ele vai saber que é a coisa certa a fazer. Isso vai ser controlado por uma boa e confiável corporação americana. Você quer regular isso? Seja meu convidado, regule até o cu ter palma. Eu vou fornecer acesso oculto, o que você quiser. Apenas não me proíba. Vamos agora aos tapas libertários. Parasitas senadores tentam fazer showzinho no Senado ontem, tentando encurralar o parasita Sérgio Moro, mas não tiveram sucesso. Foi um show de parasitagem argumentativa, com muito pouco apelo à lógica e fatos, e muita, mas muita frase de efeito jogada para o público. Afinal, quem precisa de lógica e argumentos quando se pode simplesmente mentir, não é mesmo? As conversas gravadas pelo suposto hacker do Grinvaldo, ninguém sabe se são verdadeiras ou não. O que adianta construir argumentos e narrativas com
com base nisso. Os senadores parasitas comparsas da organização criminosa socialista do PT bem que tentaram, mas não houve grandes mudanças. A menos que o hacker do Grinvaldo apareça, tope pagar uns aninhos de cadeia para possivelmente soltar o Lula, pouco provável qualquer mudança aí. Apontamos já há vários dias que esse argumento levantado pelos parasitas do Ministério Público era campeão. Não há garantia de integridade, não há como levar a sério, mesmo que apareçam mensagens do Moro negociando dinheiro para prender o Lula, e aí que diferença faz? Qualquer um escreve isso no Word. O Moro só precisa dizer que não se lembra se a mensagem é verdadeira ou não, e pronto, estratégia campeã. O ponto de vista libertário sobre isso, eu já falei antes e falo de novo, toda facção no governo é ilegítima e merece cadeia, mas existem facções piores que outras. Estou cagando para o fato de Lula ou Dilma terem roubado, serem corruptos, isso é detalhe. O crime do Lula é o socialismo, ele merece prisão perpétua por ser socialista. Todo socialista merece uma temporada na cadeia, sem poder fazer nada, sem poder falar nada, para perceber que a sua ideologia prega exatamente isso. E o Bonoro, hein? Mostrando novamente que está quase alcançando uma capistão. Dessa vez, o capo de tutti capi diz que estuda reduzir impostos de importação de 16% para 4%, sobre mercadorias de tecnologia como computadores e celulares e até sobre jogos. Minha opinião é que ninguém devia ter o direito de taxar nenhuma mercadoria. Se os chineses querem vender seus celulares bons e baratos em território nacional, belo e moral que o façam, e quem não gosta, não compre. É uma ótima notícia para o movimento liberal e até para os socialistas de esquerda que adoram pesquisar melhores preços e argumentar a favor de Marx com seus iPhones novinhos em folha, todos produzidos por empreendedores malvadões. Eu, como libertário, acho que o imposto deveria ser extinto, mas ainda assim, a diminuição é melhor que o aumento. Uma dica para o presidente: se quer mesmo estimular a competição e a inovação, acabe com todas as regras e taxas aleatórias e deixe os indivíduos serem livres para produzirem e comprarem o que quiser. A competição externa vai afetar a indústria nacional. Só se mantiver os impostos para a indústria nacional também. Tirem todos os impostos e a competição vai ser de igual para igual. É incrível como os socialistas conseguem se contradizer. Se por um lado o patrão é cruel por explorar o proletariado, será ainda mais cruel, pelo menos na ótica insana socialista, se ao invés de usar pessoas para ocuparem serviços braçais, adquirirem máquinas automatizadas para executarem tais funções. A BBC, nessa reportagem, dá uma aula de bovinocultura com vários pesquisadores, científicos, especialistas e, pasmem, até empresários como Bill Gates e Elon Musk, ansiando pela regulação e impostos sobre robôs. Caramba, máquinas e equipamentos autônomos tendo que pagar impostos. Não é estranho esses ditos pesquisadores socialistas bostejarem suas falácias por jornais e artigos científicos. Afinal, vivem disso, sem nunca fazer nada de útil para ninguém. E estranhos são os empresários do ramo de tecnologia que vivem da automação pedirem para a máfia estatal serem mais roubados com o pretexto de estarem gerando emprego. Não sei se é complexo de culpa ou tentativa de destruir concorrentes menores. Tá mais para tentar destruir concorrentes, não é mesmo? Se a intenção de todos é gerar mais emprego, é simples, acabem com as leis trabalhistas, principalmente a do salário mínimo. Só serve para dificultar a vida dos jovens e pessoas menos qualificadas. Os tapas de hoje foram feitos com contribuições de Guilherme Santo André e Marlos Pablo. Obrigado pela audiência. O que você acha? Mesmo sendo uma moeda centralizada, o Libra pode ser benéfica para o libertarianismo? Ou não, nesse caso só consegue atrapalhar mais do que ajudar? Deixe sua opinião num comentário abaixo. Neste sábado, dia 22, às 18 horas, vou fazer uma live no canal. Normalmente eu faço essas lives na terça-feira, a cada 15 dias, então seria na próxima terça-feira, dia 25. Mas na semana que vem eu vou estar em São Paulo, a trabalho. Não sei como é que é a internet do hotel, se o quarto é silencioso, então melhor não arriscar e adiantar a live. Vou fazer ela então nesse sábado agora, enquanto ainda estou em casa. O livro tema da live vai ser Um Estranho numa Terra Estranha, de Robert Heinlein, o mesmo autor de Tropas Estelares. Inclusive vamos falar sobre isso também. Bom, você sabe que o livro tema da live é só pra gente começar a conversa, né? O que importa mesmo é o bate-papo depois. Se quiser tirar dúvidas, levantar algum assunto, marque aí na sua agenda. Sábado agora, dia 22, às 18 horas, aqui no canal. Até a próxima!